Um avião voa 483 quilômetros para o leste. Bom, fiz igual a questão anterior, né? Eu tracei meu eixo XY aqui, ó, XY, e botei norte e sul como eixo Y, na verdade orientação sul-norte, e oeste-leste como eixo X, né? Para o norte é positivo, para o leste é positivo, ok? Então, ele voa, meu primeiro deslocamento aqui, ó, é 483 quilômetros para o leste. Então, meu primeiro deslocamento, vou chamar de ΔR1. ΔR1, ele é bem simples, né? Porque ele já é no eixo X, então ele é 483 I em quilômetros, né? Beleza? E depois 966 quilômetros para o sul. Então esse deslocamento aqui também é bem simples, né? Meu ΔR2 aqui. Porque ele é no sentido negativo do eixo Y, percebe? Então meu ΔR2, ele vale simplesmente menos, ok? No sentido negativo, 966J. Tudo em quilômetros. Beleza? Ele quer saber o módulo e a direção do deslocamento do avião. Então ele quer saber o módulo, né? Ele fala que ele sai de uma cidade A, vai até uma cidade B e chega na cidade C. Meu deslocamento total seria o vetor que parte de A e vai até a C, né? Esse é o meu deslocamento total, ó. Esse é o meu ΔR. Ele vai ser simplesmente a soma dos dois deslocamentos, né? Então basta eu somar aqui, ó, meu ΔR total, tá? Vai ser igual a 483I menos 966J, tudo isso em quilômetros. Certo? Cuidado, ó. Tem aluno que andou me perguntando em outras questões o seguinte, né? Ah, professor, mas às vezes a gente faz menos, às vezes a gente faz mais. O ΔR é a posição final menos a posição inicial. Beleza? Posição final menos posição inicial. Mas se eu tiver sucessivos deslocamentos, o ΔR total vai ser o ΔR1, mais o ΔR2, mais o ΔR3, e aí vai somando os deslocamentos, ó. Ele vai mudando a posição à medida que ele se desloca, ok? Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento no problema, se ele fala de posição ou se ele fala de deslocamento, certo? O módulo aqui, daí, a gente cai naquele de sempre, né? O ΔR total vai ser igual a raiz quadrada das componentes ao quadrado, né? 483 ao quadrado, mais, não esquece de levar o sinal negativo ao quadrado também, senão dá tudo errado. Então, meu deslocamento total, ele vale 1080 quilômetros, tá? O ângulo, a gente já sabe, né? Eu quero saber quanto que é esse ângulo aqui, ó. É só pegar a componente y e dividir pela componente x, né? Então, a tangente de θ, por que a gente está determinando o ângulo? Porque ele quer a direção, né? Direção é inclinação, ok? Então, tangente de θ vai ser a componente y, né? 966, dividido pela componente x, que é 483. Então, a gente já sabe que θ, né? Vai ser o inverso da tangente daquilo ali. 966 sobre 483. Isso daqui vai dar 63,4 graus aproximadamente, né? Daí tem que especificar, ó, é 63,4 graus, tá? Em relação ao eixo oeste-leste, sentido sul, em direção ao sul. Tudo bem? E ele quer saber também, né, o módulo e a direção da velocidade média e a velocidade escalar média. Bom, a direção da velocidade média é a mesma do deslocamento sempre, já que velocidade média nada mais é, né? Velocidade média nada mais é do que ΔR dividido por ΔT.
Então esses dois vetores aqui, ó, deslocamento e velocidade média, sempre vão ter a mesma direção, ok? Então a direção da velocidade média já está aqui, ó, 63,4 graus. A gente tem que achar o módulo dela, né? Certo? Eu vou apagar aqui para ter um espaço. Bom, meu primeiro problema aqui vai ser determinar esse ΔT, né? Porque esse ΔT, ó, observa, ele vai ser o tempo total. Então ele vai ser 45 minutos mais 1,5 horas. Então tem que tomar cuidado, ó, porque esse tempo está em minuto e esse tempo está em horas. Bom, a gente sabe que uma hora é 60 minutos, né? Meia hora é 30, então aqui eu tenho 90 minutos, tudo bem? Mais 45 minutos, então eu tenho um total aqui de 135 minutos. Esse é o meu tempo total. Eu vou dividir por 60, tá? Para ter a minha velocidade em quilômetros por hora. 135 dividido por 60, isso vai me dar um ΔT de 2,25 horas. Bom, ele quer saber, ó, qual é o módulo da velocidade média. Ó, como eu já sei a direção dela, eu não vou precisar achar ela vetorialmente, né? Eu posso fazer aqui o módulo da velocidade média diretamente o módulo do deslocamento dividido pelo tempo. Concorda? Então vai ser aquele 1080 ali, ó, dividido pelo meu 2,25. Então eu vou ter direto aqui uma velocidade de módulo aproximadamente igual a 480 km por hora. Certo? E a última aqui, ó, a velocidade escalar média. Bom, qual é a diferença, hein, entre velocidade média e velocidade escalar média? A velocidade média, tá? Ela vai ser sempre um vetor, ok? E esse vetor vai ser dado pelo deslocamento, que é um vetor, deslocamento, dividido pelo tempo. Agora, a velocidade escalar média é um escalar, que ao invés do deslocamento a gente usa a distância percorrida e divide pelo tempo. Então olha só, né? Qual é a diferença de deslocamento e distância? Deslocamento é a menor distância entre ponto de partida e ponto de chegada. Distância é tudo o que ele anda. Então ele andou 483 mais, não interessa o sentido, 966. Então a distância, daí ó, olha a diferença, né? A distância que ele percorreu é 1.449 quilômetros, ok? Eu somei aqui, ó, 483 mais 966, né? Isso é a distância, diferente do deslocamento, beleza? Quando sai para correr, por exemplo, né? Quando sai para correr, tudo que tu anda é a distância percorrida. E o teu deslocamento, se tu sair de casa e voltar para casa, vale zero. Então são grandezas diferentes, toma cuidado. E daí na hora de fazer as contas, né? Só vou abrir aqui um espaço. Daí a gente calcula aqui, ó, letra E. A velocidade escalar média vai ser a distância 1449 dividido pelo tempo. Tempo para se deslocar e para percorrer a distância é o mesmo, né? 2,25, isso não tem diferença. Então isso daqui vai dar aproximadamente 644 quilômetros por hora. Ok?